Olá, seja bem-vindo aqui ao canal. E antes de você assistir a sua aula, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, inscreva-se no canal para receber todos os vídeos semanais e também compartilhe o link deste vídeo com pessoas que você conhece que querem aprender inglês, que querem melhorar o inglês. São infinitas as possibilidades. Se você assistiu esse vídeo, gostou dessa aula, gostou da forma como eu ensino, quer aplicar esse conteúdo, quer ter aulas particulares ou até mesmo aulas em grupo, entre em contato comigo através do meu WhatsApp. E o link tá aqui, ó, do lado. Você pode escanear esse QR Code e vai dar direto lá no meu WhatsApp, onde nós vamos estar te atendendo e descobrindo a melhor opção para você aplicar e aprender esse conteúdo. Se você não conseguir escanear esse QR Code, você pode entrar através do link que está na descrição. Mas agora você pode assistir a sua aula, estudar bastante em casa. Vamos embora! No exercício 2.1, eu quero que você pense em pessoas que você conhece e aonde eles nasceram e quando. Então, tem um exemplo para você seguir. Minha mãe, my mother, was born, nasceu in Scotland, na Escócia, on July 4th, 1967. No dia 4 de julho de 1967. Então, eu quero que você responda 2, 3, 4 e 5, mais 4 pessoas que você conhece e que você sabe onde a pessoa nasceu e quando essa pessoa nasceu. E siga o exemplo. My mother was born in, o local, on, para representar a data, no dia tal, do ano tal, ok? Então, vamos dar um exemplo fictício aqui. Vamos dizer que my dog was born in Brazil. Você pode ser mais específico se você quiser, tá? O nome da cidade. On July 26, 2012. Só chutei aqui, tá, gente? Então, minha cachorra nasceu no Brasil em 26 de julho de 2012, ok? E aí você faz seguindo esse mesmo modelo, aproveitando para utilizar a aula de números em que a gente falou sobre os números ordinais, lembra? Então, olha para que a gente usa em geral. Os números ordinais em geral para falar de datas mesmo, tá? Então, aproveite para relembrar a aula de números do módulo passado, que acredito que estava no seu módulo passado, ok? 2.2, encontre uma palavra nas páginas anteriores, ou seja, nos nossos exercícios, lá onde a gente estudou, que significa isso que ele está falando aqui. Então, por exemplo, número 1, the name for a woman on her wedding day. Qual que é o nome que a gente dá para a mulher no dia do casamento dela? A gente já sabe que é bride. Mas e qual que é the name for a man on his wedding day? A gente chama de groom in English, né? O nome do homem no dia do seu casamento é o noivo, que no inglês é groom. 3. What you are if you haven't got a partner? Se você não tem um parceiro, você é solteiro, single. Número 4, to be. Ele quer que você substitua este verbo aqui, ó. To be 7 kilograms, ou 57 kilograms. 57 kilograms, 57 quilos, né? Então, ser, a gente fala o verbo pesar, né? Então, na verdade, ele quer que você coloque to weigh 57 kilograms. Pesar 57 quilogramas. Que era o verbo pesar. What you are if your marriage has legally ended, sorry. Então, se o seu casamento legalmente terminou, você é divorced. Divorced. Ou separated, né? Também teria esse termo lá, mas tanto faz, os dois dão no mesmo. Divorced ou separated. 6. A religious service for the dead person. Ou seja, um serviço religioso para a pessoa morta. A gente chama de funeral. Em inglês chamamos de funeral. 7. A holiday after a wedding. Um feriado depois de um casamento a gente chama de honeymoon. Lua de mel. E 8. What you are if your husband or wife dies. A gente chama de widowed. Widowed, que é viúvo ou viúva, né, no português. Se você tem dúvida nas pronúncias dessas palavras, é só você voltar na aula e assistir novamente.
E treinar em casa dando aquelas dicas de gravar você mesmo repetindo, que ajuda bastante para você se autocorrigir na pronúncia. 2.3, exercício complete as frases com as palavras da caixinha. Nós temos aqui algumas preposições e alguma palavra também. Tem o in, after, off, to, born, que é o verbo born, nascer, e o on. Já começamos com o in, que já está respondido, né? In 2003. Já fica a dica, então, para anos, estações do ano e meses, a gente usa o in antes, né? Então, in 2003, Anne got married. Anne se casou com Daniel Smith. Se casar-se com é married to, né? Então, Anne se casou com Daniel. Então, a gente vai riscar aqui o to, que já foi. Unfortunately, que é essa palavrona grandona, né? Vamos falar um pouquinho mais rápido. Unfortunately, ou seja, infelizmente. Unfortunately, Daniel's grandmother, a avó do Daniel, Lydia Smith, died of, morreu de, died of, old age, ou seja, morreu de idade avançada, né? Morreu de velhinha. Soon after, logo depois that wedding, do casamento deles. Então vamos revisar. Em 2003, a Anne casou com Daniel Smith. Infelizmente, a avó do Daniel, a Lydia, ela faleceu de idade avançada logo depois, soon after that wedding, do casamento deles. Daniel and Anne were on their honeymoon. Então, a Anne e o Daniel foram para a lua de mel deles. On, porque lembre-se que, gente, honeymoon é um feriado, é considerado um feriado, tá? E antes de feriados, quando a gente fala na lua de mel, ou de lua de mel, ou de Natal, no Natal, de Páscoa, na Páscoa, a gente usa on. Então, were on their honeymoon when she died. Então, Daniel e Anne estavam, isso aqui é o passado, tá? Do verbo to be, na lua de mel deles quando ela faleceu, quando ela morreu. Anne's baby daughter was born, nasceu, né? Então, a filha bebezinha, né? A bebezinha menina, filha da Anne, nasceu 2 anos depois, 2 years later. They called the baby Lydia. Eles chamaram o bebê de Lídia, assim como after Daniel's grandmother. Então, usamos todas as palavrinhas da caixinha. Vamos ler mais uma vez todo o parágrafo? In 2003, Anne got married to Daniel Smith. Recomendo que você vá parando e vá repetindo. Unfortunately, Daniel's grandmother, Lydia Smith, died of old age soon after their wedding. Daniel and Anne were on their honeymoon when she died. Anne's baby daughter was born 2 years later. They called the baby Lydia, after Daniel's grandmother. Próximo exercício 2.4. Quando que essas pessoas nasceram e quando que essas pessoas faleceram? Então, por exemplo, o primeiro personagem aqui nós temos o Gengis Khan. Aqui diz que ele nasceu em 1162. Nossa, gente, até difícil falar essa data, hein? Porque 1162. E faleceu em 1227. Então, Gengis Khan was born in 1162 and died in 1227. Faz tempo, hein? Meu Deus. E aqui ele tá dizendo também que Christopher Columbus, ele deu o ano que ele nasceu e o ano que ele morreu. Leonardo da Vinci, o ano que nasceu, o ano que morreu. Princess Diana, o ano que nasceu e o ano que morreu. E o ator Heath Ledger, que também tem o ano que ele nasceu e o ano que ele morreu. Então é só seguir o exemplo. Nasceu, was born, e morreu, e died. E perceba que o in a gente usa sempre antes de anos, como eu falei quando a gente fez o exercício anterior, ok? É só você escrever aqui essas frasezinhas. E a última parte eu quero que você escreva sobre a sua família, usando palavras e expressões que a gente aprendeu durante toda essa aula, né? Aqui tem algumas ideias de como você pode usar. Então, por exemplo, eu tenho tantos anos, minha mãe tem tantos anos, ela se casou em tanto, a minha mãe não sei o quê. Você pode escolher uma pessoa e falar sobre a vida dela, né?
De repente, se for alguma pessoa que já se foi, de repente um avô, uma avó, um tio, alguém assim, também você pode estar usando. Quando que essa pessoa nasceu, aí quando que essa pessoa veio a falecer, você pode estar usando todos esses verbos que a gente aprendeu nessa aula, as expressões. Quando que essa pessoa casou também, você pode fazer essa consulta aí, se você souber ou se você tiver a fim de pesquisar um pouquinho mais sobre a sua família. Então, você pode falar sobre seu pai, sobre a sua mãe, você pode falar sobre seus avós, você pode falar sobre algum irmão seu e usar aqui essas expressões, né? Se eles tiveram filhos e tudo mais, ok? Quanto mais detalhista, mais informação você vai ter para escrever. Então, eu recomendo que você escolha aí umas 2 ou 3 pessoas e tente ser o mais detalhista possível e escrever esse parágrafo usando as expressões, tá? Aqui tem alguns exemplos de como você pode seguir, né? Usando lua de mel, casamento, quando que as crianças nasceram, se eles tiveram filhos, enfim. Fica a seu critério aí de como você quer falar sobre a sua família, aquelas informações que você sabe ou que você está disposto a pesquisar. E essa foi a sua aula de correção aqui dessa atividade, uma atividade bastante livre, bastante repetitiva, justamente para que você tenha segurança. E lembre-se sempre que quando você estiver exercitando, você tem que também ir falando isso tudo em voz alta, porque o mais importante de tudo não é só você ter o conhecimento na escrita, é importantíssimo, obviamente, mas que você também já vá treinando a sua fala e as pronúncias para você ir perdendo esse medo de pronunciar as palavras em inglês, porque sim, você está pronunciando certo, você tem que confiar e siga aquela dica que eu falei de gravar você mesmo falando para você poder comparar, para você se ouvir falando e começar a confiar que realmente você pode sim falar inglês. Então a gente se encontra na nossa próxima aula e qualquer dúvida, você já sabe, é só me procurar. Se você gostou desse conteúdo, não esquece, curta, inscreva-se e compartilhe. Obrigada por assistir, obrigada por fazer parte dessa comunidade. A gente se encontra na próxima aula.